Bem, companheiros, companheiras, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Brandão e eu não estou mais processado, já fui condenado. Eu fui condenado em 13 processos administrativos que resultaram na minha demissão no dia 9 de dezembro de 2008. O último processo no qual fui condenado, a acusação foi ter liderado uma invasão na biblioteca da FAO, segundo o diretor, colocado em risco o acervo e a segurança física dos funcionários da biblioteca, né? Eu sou um elemento muito perigoso, pelo menos é o que se dizem por aí. Então esse foi o último processo e acabou resultando na demissão. Também fui condenado a 40 dias de prisão por haver dito alguns desaforos a um ex-diretor da Faculdade de Direito no Conselho Universitário, né? Embora os termos não tenham sido políticos, eu achei por bem não retirar, mesmo pressionado na justiça para que retirasse, mesmo alertado que seria condenado, eu achei por bem não retirar, porque embora os termos não o termo troglodita, jagunço e boçal não tenha muito a ver com político, o contexto em que ele foi dito era político. Eu achei por bem não retirar, enfrentei o processo até o final, acabei condenado a 40 dias de prisão e estamos aí seguindo, enfrentando a luta, respondendo a outros processos. O problema de ficar assim, quase por último para falar é que você corre o risco de não deixarem muita coisa, mas deixaram algo que eu considero extremamente importante e que eu queria resgatar aqui. Partindo do consenso com aquilo que apareceu nas inúmeras falas aqui, que a necessidade de somarmos todas as forças democráticas dessa universidade na defesa de todos aqueles que aqui têm lutado no combate a essa onda repressiva e reacionária que está assolando a universidade. Partindo desse consenso com essa necessidade, eu quero resgatar o seguinte, companheiros e companheiras: a repressão, ela vem em torno de quê? Ela é um fim em si mesmo? Ou ela é um meio a serviço de um determinado fim? A repressão é um meio a serviço de um determinado fim. E aqui não à toa estão sendo processados os que fizeram greves para aumentar a verba da universidade de 8,4% para 9,57%, quando o objetivo era sucatear cortando verba. Estão sendo perseguidos os movimentos que fizeram greve para obrigar a contratação de professores, quando o objetivo era deixar acabar para sucatear. Estão sendo processados que fizeram greve para defender a autonomia, ocuparam a reitoria para defender a autonomia universitária em 2007, quando o problema era eliminar essa autonomia, né, para colocar a universidade a serviço de quem manda nesse país, que é o capital. E aí, companheiros, o que nós estamos vivendo hoje? Por que essa escalada repressiva recrudesce hoje? No meu entendimento, não é só porque o Rodas é um psicopata e gosta disso, isso também, certo? Mas há um problema, companheiros. O Rodas está se propondo e está encaminhando a realizar uma reforma universitária. Alguém falou aqui da supressão do direito de pensar, mas não é só pensar diferente. Não é só pensar diferente. A reforma universitária que o Rodas está propondo, e eu chamo a atenção dos professores, dos estudantes e de todo mundo para a necessidade de analisar, discutir isso e ver como enfrentar, é o seguinte: o Rodas está dizendo aqui que as grades curriculares terão que se adequar aos interesses empresariais mais imediatos possíveis instalados aqui na Fiesp. Terão que se adequar a isso as grades curriculares, porque ele diz que isso é demanda de mercado. O Rodas está dizendo que as linhas de todas as linhas de pesquisa da universidade têm que se adequar a essas necessidades. Ele está dizendo mais, que quem não se adequar corre o risco de ficar sem verba. Curso que não se adequar a isso pode ser fechado. Por essa via, o pesquisador que antes era disciplinado individualmente pela FAPESP, pelo CNPq, etc., entendeu? Ele agora passa a ser disciplinado, tá certo, pela própria instituição, está disciplinando a todo mundo. Então significa que o seguinte: toda atividade acadêmica está subordinada aos interesses empresários imediatos, que o Rodas chama de demanda de mercado. Significa o seguinte: a supressão do direito, não só do direito de decidir o que vai estudar, do direito de decidir o que vai ensinar, o que vai pesquisar. Isso vai ser determinado pela cartilha do Rodas. A pergunta é: os professores vão aceitar, os estudantes vão aceitar, ou nós vamos reagir? Por quê? A repressão está
lutadores, né, que aqui estão enfrentando essa situação, os funcionários, os companheiros e companheiras do CRUSP, né, que dão continuidade à luta de 2007, como disse muito bem a companheira Mafê, que tinha uma das demandas da permanência estudantil, né, não podemos permitir a expulsão de nenhum destes companheiros, como nós não podemos mais permitir a condenação nem a demissão de nenhum trabalhador, amém? Não podemos que barrar a política da ditadura aqui. E para encerrar, eu quero dizer o seguinte, 30 segundos mais, a ditadura não era repressão e nós temos repressão hoje. A ditadura é a supressão do direito de manifestação, etc. Nós temos isso hoje. Mas a ditadura também era tortura e isso permanece na universidade. Porque se vocês forem, nesse momento, na casa de pelo menos 50% a 60% dos trabalhadores e trabalhadoras da COSEA, você vai ver que essa gente nesse momento está sem saber como é que vai dormir em função das dores que sentem pelas condições de trabalho. E se vocês procurarem na casa de algumas centenas de funcionários dessa universidade, vocês vão saber que muitos deles estão, nesse exato momento, pegando uma montanha de medicamentos psiquiátricos para tratar da depressão desenvolvida, né, em função do assédio moral, da tortura psicológica que sofrem todos os dias. Então, companheiros, vamos abolir a ditadura na universidade, tá certo, como um todo, sobre todos os seus aspectos. Repressão, tortura, perseguição.